Pretendemos encerrar hoje esse tema que o Senhor tem colocado no nosso coração. Estamos compartilhando sobre as coisas celestiais, né? E como eu já disse algumas vezes, isto é infinito nas Escrituras, né? Mas cremos que o pouco que compartilhamos, até onde fomos, né, já com certeza tem trazido para o nosso coração muitas coisas do Senhor. E nós temos ainda mais alguns aspectos que queremos compartilhar com os irmãos. Vamos fazer um pouco disso hoje, até de forma resumida, para depois encerrarmos, né? E creio que os irmãos, na medida que forem caminhando com o Senhor, aí poderão ir se aprofundando, né, nessas verdades benditas do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor, te agradecemos porque estamos reunidos aqui na casa, Senhor, no lar desses teus filhos e na sua presença, Senhor. Estamos aqui como teu povo, como sua casa. E queremos ouvir, Senhor, a tua palavra, a tua voz. Por isso te pedimos que na sua graça e na sua misericórdia o Senhor nos ajude neste momento. O Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos, e que o Senhor mesmo fale em nosso meio. Esta é a nossa confiança, Senhor. Que o Senhor, como nosso Pai, é quem ensina o nosso coração por teu Espírito Santo. Obrigado por isto, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 11. Os irmãos não vão mais se esquecer de Hebreus capítulo 11, né, versículo 1, 2, 3. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. E isso continua sendo totalmente verdadeiro, né? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o que é visível é uma extensão daquilo que não é visível. E ambas realidades procedem da palavra de Deus. Palavra de Deus manifestada na criação de Deus. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esses são os 4 versículos, né, que nós temos compartilhado. A última ministração que fizemos, né, estávamos falando com os irmãos desta verdade, ou seja, desta manifestação das coisas celestiais, as coisas espirituais e eternas, que o Senhor tem mostrado através das coisas que Ele criou. Dissemos para os irmãos que a criação, na verdade, é uma grande parábola, né? Que tem um único propósito: falar do Senhor Jesus, dar testemunho dele, ou
cooperar, né, para que o Senhor Deus e a glória do Senhor Deus seja conhecida, manifestada, né, como certamente é o desejo do seu coração. E nós encerramos a última ministração falando das coisas que Deus criou, né? Falamos de várias, né? Falamos da luz e trevas, falamos da água, do fogo, da neve, né? Falamos dos animais, falamos da árvore da vida, falamos um pouco mais sobre Adão e Eva e outras coisas mais, né? Então hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Eu vou resumir aqui algumas coisas, porque eu quero dar ênfase para algumas verdades que eu quero colocar no final, que eu entendo ser o mais importante de tudo que falamos até aqui. Porque o que falamos até aqui é para nos ajudar na compreensão daquilo que realmente, né, o Senhor nesse tempo quer ver de forma abundante e crescente, né, no nosso coração como seu povo. Irmãos, quando olhamos para tudo que Deus fez, né, e não só para tudo que Deus fez como coisas, mas também para aqueles eventos, né, que Deus, podemos dizer assim, conduziu sobre a face da terra, desde o princípio, nós observamos, né, a mesma verdade que temos enfatizado com os irmãos, né, até aqui. Ministramos um tempo atrás que quando Deus criou a terra, ou reformou a terra, né, para sermos mais precisos, quando a terra estava coberta por trevas, e o Senhor deu aquela ordem, né, que a luz deveria se manifestar, e assim que a luz se manifestou, nós temos a sequência, né, dos feitos de Deus, que vai terminar com a criação do homem, né, e com a formação da mulher, né, que são figuras claras da pessoa do Senhor Jesus e da sua igreja. E nós compartilhamos naquela ocasião, né, que este começo ali é um testemunho muito forte, né, muito preciso, muito claro, do Senhor Jesus, né, já introduzido ali no começo de todas as coisas. Então, quando a gente ouve ali em Gênesis, né, Deus dizendo, haja luz, Paulo vai interpretar isso lá em 2 aos Coríntios, né, que esse haja luz vai acontecer de verdade no coração dos filhos de Deus, né? Quando o Senhor, que é a luz do mundo, vai brilhar no coração dos homens e conduzir os homens ao conhecimento de Deus, à compreensão, né, dos caminhos e dos propósitos eternos de Deus. Um outro momento, um pouquinho para frente, né, Deus caminhando nessa sua revelação, e esse é um momento assim bastante negativo, bastante difícil na história de Deus com os homens, que é o dilúvio. Normalmente nós olhamos para o dilúvio, né, como algo, né, onde aparentemente a única coisa que salva ali é Noé e a família dele, né? Em um certo sentido, isso é verdadeiro. Mas no dilúvio, irmão, nós temos muito mais do que isto. O apóstolo Pedro, ele vai falar lá na sua segunda carta e também na primeira, que o dilúvio, ele não só fala de um juízo eterno, de um juízo bem maior do que aquele que ocorreu lá no começo, quando Deus considerou o pecado do homem ali demasiado grande, né? Pedro fala que o dilúvio não só aponta para isto, para um
grande juízo que está por vir, que o Senhor falou dele muitas vezes, né? O apóstolo Paulo falou acerca disso muitas vezes. As Escrituras são muito claras em dizer que o Criador tem marcado um dia, no seu tempo, né, no seu relógio, para julgar todas as coisas segundo um varão perfeito, que é o Senhor Jesus. E tudo aquilo que existir na criação, que não for segundo Cristo Jesus, não terá lugar na presença do Senhor. Será colocado debaixo de condenação eterna, encerrado em trevas eternas. Então, num certo sentido, o dilúvio é um aperitivo disso, né? É um tipo disso. E o apóstolo Pedro, ele lembra, né, escrevendo as suas cartas, acerca disso. Mas o dilúvio não só fala deste juízo vindouro, né, desse julgamento vindouro. O dilúvio também fala da própria morte e ressurreição do Filho de Deus. Porque o dilúvio, segundo Pedro, as águas do dilúvio, né, é uma figura do batismo que o Senhor Jesus ordenou que aqueles que crescem nele se submetessem. E nós sabemos que o batismo em Cristo, nas águas, é um tipo, é uma figura da morte e ressurreição do Filho de Deus, como as Escrituras ensinam claramente, né? Capítulo 6 de Romanos, que o Fernando leu aqui no começo, fala disso. Quando nos unimos a Cristo, nos unimos na sua morte. E uma vez na sua morte, nós participamos também da sua ressurreição. Então, quando vamos para as águas do batismo, como aqueles que, né, se arrependeram de seus pecados e agora estão unidos a Cristo, nós participamos da sua morte e da sua ressurreição. E nascemos de novo e nos tornamos uma nova criação diante do Senhor. E o dilúvio é uma figura disso também. Se olharmos para a arca, né, a arca é um tipo de Cristo. Ou seja, a condenação, a morte, foi colocada sobre tudo e sobre todos. Mas havia um ponto de salvação em meio àquela destruição total. Então ela fala do Senhor Jesus. E quem, irmãos, conduziu todas estas coisas foi o próprio Deus. Noé foi um cooperador, um coadjuvante, né? Nem a porta da arca Noé fechou. Quem fechou foi Deus. E ele fechou por fora. Eu marquei outro evento, né? Por exemplo, o reino de Israel, e vamos ser mais precisos, né? O reino de Israel, quando teve Davi como rei, ele é também uma figura, né? Um tipo do próprio reinado de Cristo Jesus. E nós sabemos que foi o próprio Senhor, foi Deus que mandou Samuel até a casa de Jessé ungir Davi. E foi o próprio Senhor que colocou Davi como rei de Israel, depois do fracasso, né, de Saul. Então, se você pegar todo aquele trabalho de Deus, tirando o povo de Israel do Egito, e levando até Canaã, tirando todas aquelas nações que estavam ali naquele lugar, e todo aquele trabalho de Deus, todas aquelas obras de Deus, até chegar em Davi, e ter Davi como rei, ter Davi sentado no trono, foi uma obra que o próprio Senhor conduziu. Para quê? Porque aquilo é um tipo do reino eterno do Filho de Deus.
Irmão, se nós olharmos para as Escrituras, olharmos para o povo de Israel, né? Olharmos para aquele trabalhar de Deus ali, olharmos para a própria maneira como Deus levantou Davi, e a gente não ver isso, nós não estamos vendo nada. A palavra de Deus continua selada para nós, continua fechada para nós. Mas quando o Senhor abre os nossos olhos, nós podemos ver aqui na terra, ou seja, nas coisas visíveis, as coisas eternas e maravilhosas que o Senhor está fazendo em Cristo Jesus para a sua glória. Vocês se lembram, lendo os evangelhos, isso salta aos olhos, que várias pessoas que se aproximaram do Senhor Jesus e chamaram ele de filho de Davi. Quem já notou isso nos evangelhos? Algumas pessoas fizeram isso. E todas as vezes que alguém fez isto, Jesus parou tudo o que estava fazendo e foi atender aquela pessoa. Por quê? Porque ele ouviu uma voz, ele ouviu um testemunho, ele ouviu um homem na terra dizer, e disse porque estava vendo, o que Deus estava fazendo. Ele ouviu alguém dar testemunho de que aquele movimento que vinha ocorrendo na terra estava agora se cumprindo na vida dele. Não era um título bonito, não era um nome charmoso, né? E por isso Jesus parava e falava, me chamaram de filho de Davi. Não. O apóstolo Pedro, na sua primeira pregação lá no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 29 até o 36, você vai ter isso. E depois, também do versículo 24 até o 28, você pode ler o texto todo, né? Atos capítulo 2, de 24 até o 36, você tem o testemunho disso. Você tem o apóstolo Pedro falando, né, desta verdade. Hoje nós não vamos ler todos esses textos, né? Até mesmo, irmãos, as demais nações que existem no mundo, elas têm muito a ver com as coisas espirituais. Vocês já pararam para pensar nisso? Por exemplo, quando Daniel estava na Babilônia, e quando ele começa a buscar o Senhor, porque entendeu que era o tempo do povo de Israel voltar para a sua terra, ele entendeu que o cativeiro estava terminando. Então Daniel se coloca em oração diante do Senhor e ele faz isso por 21 dias. Né? Ele busca o Senhor em oração e em jejum. Depois de 21 dias, o Senhor envia, né, o seu anjo, e o seu anjo vem falar com Daniel ali na Babilônia. E vem dizer a Daniel o que iria acontecer com Israel, com seu povo, a partir daquele momento. Em outras palavras, né, o anjo veio dizer a Daniel em que ponto está o propósito eterno de Deus. O que ainda estava por vir em tudo aquilo que o Senhor Deus está fazendo. E o próprio anjo vai dizer a Daniel que ele foi resistido, né? Ele encontrou dificuldade para vir e falar com Daniel. Eu não consigo entender isso, né? Como que isso funciona na prática, né? Mas a palavra de Deus está dizendo que foi muito difícil. Por 21 dias o anjo não conseguiu falar com Daniel. Mas enfim, ele fala. Aí o próprio anjo vai dizer a Daniel que assim que ele deixasse Daniel, ele seria resistido novamente. E Daniel, aliás, o anjo vai dizendo a Daniel, né, o nome
de vários espíritos, várias potestades, né, que estavam relacionadas com reinos. E falou: eu vou sair daqui, lugar e momento onde eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia, e a hora que eu sair daqui, vai vir o príncipe da Grécia e vai me resistir. E com certeza, se o anjo fosse colocar a lista inteira ali, ela seria grande, viu, irmão? O que fica claro nesse evento, né, é que sobre as nações existe uma realidade espiritual. Você não vai encontrar o Senhor Deus chamando, né, as nações, a não ser por os reinos humanos, né, a não ser numa comparação com bestas, com animais. Nós vimos isso quando compartilhamos o livro de Daniel. Cada visão que Daniel tinha de um reino, ele via um bicho cada vez mais feio, não era assim? Com mais chifre, com mais dente, com mais... Quer dizer, tinha algo espiritual sobre aquele reino terreno horrível, horrível. E nós sabemos que quando o anticristo se manifestar aqui na terra, ele vai ter um reino, né? Nós não sabemos exatamente como isso vai funcionar, mas vai ser aqui. Não vai ser aqui? Quem vai estar nos ares por cima desse governo? O próprio diabo. Tem um personagem no Velho Testamento, que eu quero falar de um cidadão. Quem já ouviu falar em Melquisedeque? Vamos mudar um pouco de foco aí, né? Quem já ouviu falar em Melquisedeque? Melquisedeque foi um rei que, quando Abraão foi para uma guerra para resgatar o seu sobrinho Ló, quando ele retorna da guerra, esse Melquisedeque, que era rei de Salém, vai ao encontro de Abraão e abençoa Abraão. E Abraão pega de todos os despojos que ele trouxe da guerra e dá o dízimo para Melquisedeque. E o autor de Hebreus, no capítulo 6, no capítulo 7, vai falar que esse Melquisedeque era um tipo do Filho de Deus. Porque ninguém sabe onde Melquisedeque nasceu, quanto tempo ele viveu e nem que fim ele teve, né? Então o autor de Hebreus fala um igual, um semelhante ao Filho de Deus, que não teve princípio de dias e nem fim. E não sabemos da sua genealogia. E toda a Bíblia, irmãos, está cheia de exemplos. Falando de nações já mudei para um homem, né? Falamos do dilúvio, falamos do reino de Davi. Toda a Bíblia, quando ela fala das coisas terrenas, essa realidade terrena tem uma realidade espiritual. Ela está dando testemunho de algo celestial. Melquisedeque esteve diante de Abraão, que era rei da pequena cidade de Salém. Era um tipo de Cristo Jesus na terra. Alguns chegam até a dizer, tá? Vou colocar aqui entre aspas, né? Que esse Melquisedeque era o próprio Cristo pré-encarnado. Que eu particularmente não considero assim, né? Porque ele era rei em Salém. Com certeza ele viveu ali muito tempo. Ele teve endereço ali em Salém, né? Quem estava por trás de Melquisedeque? O próprio Senhor Deus. Levantou aquele homem, preparou aquele homem e colocou ele no caminho de Abraão.
Nós temos outros eventos. Estes, Deus usou homens, né, para realizá-los na terra. Por exemplo, quando Deus dá a lei é um grande evento, né? E nós sabemos o grande trabalho, né? Quanto trabalho, quanto serviço, né, foi oferecido a Deus, e Moisés foi um grande instrumento nesse sentido, para que a lei fosse dada, fosse entregue. Do que a lei fala? O próprio Senhor deu testemunho, né? O Senhor disse que a lei fala de quem? Fala dele. Então toda a lei, tudo que está escrito na lei, ou seja, do seu primeiro versículo até o último, fala de Cristo Jesus. Toda a lei se cumpriu em Cristo Jesus, porque ela fala de Cristo Jesus. Ela é o testemunho do Filho de Deus. O próprio templo, que depois foi construído, né, em Jerusalém, ele era uma figura de Cristo. Não era? Um dia o Senhor Jesus entra lá em Jerusalém, e ministrando ali para os homens, né, para os judeus, e de repente ele fala assim, ele fala assim, derrubem este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Os judeus ficaram escandalizados, falaram, mas nós gastamos 46 anos só para dar um retoque final nele, e agora esse vai em 3 dias reconstruir o templo? Ficaram escandalizados. Aí o apóstolo João, né, vai dizer que Jesus falava do seu corpo. Então, o templo que Salomão construiu lá em Jerusalém, irmão, ele é uma figura bastante completa, né? Cheia de detalhes a respeito do corpo de Cristo Jesus. Aqui na terra. Ou da encarnação do Filho de Deus. Vocês se lembram que lá no templo tinha um véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo? E para além daquele véu ninguém podia ir, exceto o sumo sacerdote uma vez por ano, e ele só podia entrar lá com o sangue do sacrifício. Não era assim? Aí o autor de Hebreus vai dizer que o Senhor Jesus nos consagrou, ou Ele nos deu um novo e vivo caminho. Para nós podermos agora sim, né, entrarmos no Santo dos Santos. Aí ele vai dizer que esse novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, ou seja, para abrir essa porta para a gente estar na presença de Deus, né, era preciso abrir o véu, ou rasgar o véu. Daí o autor de Hebreus vai dizer que o véu que foi rasgado foi a carne de Jesus. Por isso que quando ele morre no Calvário, o véu que estava lá no templo foi rasgado de cima para baixo. Então aquele véu que estava lá também, no santuário, era um tipo da carne de Jesus que seria rasgada na cruz do Calvário. Quem sabia disso, irmão? Por isso ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, é ele, no seu sacrifício, que coloca o homem pecador em condições de ver a face do Deus Santo, que sempre esteve para além do véu, porque ele é santo. Todo o serviço sagrado que havia no templo, e não só no templo, mas dentro do contexto geral da lei, tudo aquilo era sombra do serviço sacerdotal do Filho de Deus, ou seja, de um serviço
celestial, eterno, que se cumpre e que é realidade em Cristo Jesus. Todos aqueles sacerdotes oferecem isso, oferecem aquilo, e mata cordeiro, e sangue, e queima carne, e faz incenso, e acende luz, e não sei o quê, vai para lá, e vem para cá, e pão de um jeito, e pão de outro, né? E a festa 1, a festa 2, a festa 5, 5 festas eles tinham durante o ano, tudo aquilo era Cristo. Coisas visíveis que aconteciam através de cooperadores. O sumo sacerdote, né? Descendentes da casa de Arão, todos eles eram figura de Cristo. Por isso que o único cajado que floresceu, quando colocaram os cajados lá diante do Senhor, lá na rebelião de Coré, foi o cajado de Arão. Porque Arão era um tipo do Senhor Jesus. E o cajado dele, então, tinha vida. Aquele serviço sacerdotal tinha vida. E dava frutos para Deus, porque ele amanheceu verde, com flores e até com frutos. O tabernáculo que o Senhor mandou Moisés construir, né, aquela tenda que acompanhou o povo de Israel durante o deserto, é uma figura de Cristo Jesus. Israel viveu e conviveu todos aqueles anos, né, com aquele tabernáculo, ele carrega o tabernáculo, monta o tabernáculo, desmonta o tabernáculo, olha para aquelas peças, para aquelas cores, e para tudo aquilo que compunha aquele tabernáculo. Aquilo era Cristo. E eles não viam. A própria cidade de Jerusalém, ela é um tipo. Porque a palavra de Deus fala de uma Jerusalém celestial, não fala? Espiritual. Paulo, lá em Gálatas, ele fala que a Jerusalém é uma Jerusalém terrena, né? Mas há uma Jerusalém espiritual, que João fala dela lá no seu livro de Apocalipse, descreve ela de forma maravilhosa, né? Então ela é uma sombra, ela é uma figura da Jerusalém eterna, que não é uma cidade com ruas de ouro, né? Mas é a casa espiritual de Deus. Como há uma Babilônia terrena, né? E certamente há uma Babilônia espiritual, que é o próprio mundo do diabo. Bom, se formos olhar todas as coisas, isso é imenso. Eu não sei se eu falei para os irmãos aqui, eu estava um tempo atrás ouvindo uma ministração do Bornelli, e ele indica a leitura de um livro, também não lembro o nome do irmão, de vez em quando eu esqueço até meu nome, né? Que ele fez um trabalho, se o Fabrício souber, ajuda nós aí, Fabrício. E ele buscou todos os tipos de Cristo que existem na Bíblia. O que ele conseguiu, lógico, com certeza ele não esgotou isso, né? Aí ele deu um nome e tal, eu falei, ele falou, ó, tem, na internet está disponível de graça, em PDF, quem quiser ler. Eu falei, acho que eu vou dar uma olhada, né? Aí achei o livro. Aí pus para baixar o arquivo, e não acabava nunca aquele negócio, rapaz. Aí eu falei, caramba, o que está acontecendo? Aí eu parei de fazer um download e fui ver o tamanho do negócio, tem quase 1000 páginas. Falei, não vou nem terminar de... 1000 páginas, irmãos, que esse irmão colocou, ó, tipo, Senhor Jesus. Mais um tipo aqui, Senhor Jesus. Mais um tipo aqui, Senhor Jesus. Ele precisou de 1000 páginas para colocar de um lado as coisas terrenas que falam de Cristo Jesus.
E com certeza ele não viu muita coisa, porque com certeza é muito maior. Mas há, irmãos, é aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos, e a partir daqui nós vamos caminhar para o fim. Algo soberano que Deus fez nesta terra. Ou há algo soberano, em termos de coisas visíveis, que o próprio Senhor conduziu neste mundo, para mostrar realmente as coisas eternas, ou seja, a si mesmo, para a sua glória. Que não é outra coisa senão a encarnação de seu Filho. Toda esta parábola aqui nada mais é do que uma preparação para a encarnação do Filho de Deus. Porque, apesar de toda a riqueza desse testemunho dado através das coisas, e através dos eventos que Deus conduziu, e através da cooperação de tantos servos do Senhor que fizeram coisas que Deus mandou. Mas tudo isso não era capaz de realmente tornar Deus conhecido. O próprio Deus, na pessoa de seu Filho, se faz carne, se faz homem, e vem até nós. Como o apóstolo João disse, né, nós, disse ele, vimos a sua glória. Nós tocamos nele, né, nós pudemos apalpá-lo. E o apóstolo vai dizer, né, que ele era cheio de graça e de glória. O autor de Hebreus, né, disse que ele é a expressa imagem de Deus. Mas nós vamos ver depois, irmãos, que o Senhor Jesus, quando esteve aqui conosco, ele vai colocar algo ainda maior. Ele disse, assim que eu voltar para o Pai, eu vou derramar, eu vou enviar o Espírito Santo. E ele dará testemunho de mim. E ele vai ensinar, vai mostrar para vocês todas as coisas. E foi isso que ocorreu. E é isso que está ocorrendo até o dia de hoje. Quando a igreja do Senhor, por obra do Espírito Santo de Deus, tem os seus olhos abertos e consegue ver a plena revelação de Deus em Cristo Jesus, não há nada, irmãos, mais glorioso do que isto. Só então o Senhor vai ter caminhos abertos na nossa vida, para podermos andar na sua presença e conhecermos de fato o nosso Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler agora alguns textos. Deixa eu você abrir essa palavra de Deus, tá? Capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aquele que era Deus e que é Deus, que estava com Deus, que estava no princípio, que é o próprio princípio, aquele que fez todas as coisas, coisas que dão testemunho dele, agora se faz carne e vem habitar entre nós. O que ocorreu? João disse, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Que coisa maravilhosa, irmão. Nunca ninguém havia visto isso aqui. Seria completamente impossível qualquer pessoa, qualquer homem, ter qualquer conhecimento da glória de Deus, se o Verbo não tivesse encarnado, feito homem e vindo até nós. Mas ele veio. Um dia, um dos discípulos, vai lá para o capítulo 14, ele chega para Jesus e ele faz um pedido, uma pergunta, ele tem um desejo no coração, capítulo 14, versículo 8 e 9. Esse apóstolo, esse discípulo do Senhor, Felipe, ele disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Felipe fez um pedido ousado, Ele quer ver o Pai, ele quer ver Deus. Aqui já não é nem mais um desejo, de ver as coisas celestiais, espirituais. Mas ele quer ver o próprio Deus, porque, na verdade, esse é o centro de todas as coisas. E o que o Senhor vai responder para ele? Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Mas eu estive meditando nesse versículo. Será que o Senhor Jesus estava se referindo, quando ele diz há tanto tempo estou convosco? Será que ele estava se referindo só àquele, talvez 2 ou 3 anos, que ele estava andando com os discípulos? Ou temos mais do que isso aqui? Há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. O povo de Israel andou com o tabernáculo muito tempo no deserto, não andou? Há quanto tempo eles se reuniam no templo? Há quantos anos eles tinham a lei? Eles tinham o testemunho da lei, dos profetas e dos salmos que falavam de Cristo Jesus. E como o Marquinhos leu lá no capítulo 1 de João, o Senhor veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, amados, ali estava aquele e o único capaz de verdadeiramente revelar Deus. E em toda a criação, tanto espiritual, celestial e nesse tempo presente, nessa criação que estamos, Deus só pode ser conhecido em Cristo Jesus. Só pode ser visto na face do Filho de Deus. O Senhor estava ali encarnado. E ele já podia dizer, para os seus discípulos, quem me vê, vê o Pai. Mas Jesus estava ali em carne e osso. E pelo que notamos aqui, e em outros eventos que ocorreram na caminhada dos discípulos com o Senhor, eles não estavam vendo o Pai.
na pessoa ou na face do Senhor Jesus. Eles tiveram uma grande dificuldade no começo, não tiveram? A plena revelação do Senhor estava ali, mas eles ainda não eram capazes de ver. Teve um acontecimento maravilhoso. Volta aí para o capítulo 1 de João. Envolveu também Felipe e Natanael. Versículo 43. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Diz assim, ó. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse, segue-me. O Felipe que lá na frente está querendo ver o pai, né? Aqui nós temos o chamado dele. Ora, Felipe era de Betsaida, né? Cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Certo? Então a lei fala do Filho de Deus. E a quem se referir os profetas. Os profetas também falam do Filho de Deus. Só faltou Felipe falar que os salmos, né, também falam dele. Respondeu Natanael, né, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem e vê. Olha que privilégio. Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Natanael ficou impressionado com isso, né? Não sabemos o que ele estava fazendo embaixo da figueira, o que aconteceu lá. Mas quando o Senhor falou que viu ele embaixo da figueira, ele estremeceu, né? Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei dos judeus. Ao que lhe respondeu Jesus, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Então o que é crer, irmão? Hã? Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? O que é crer? O que Natanael havia acabado de dizer? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por que Natanael disse isso? Porque Jesus falou que tinha visto ele embaixo da figueira. Quando Jesus falou que ele viu Natanael embaixo da figueira, Natanael falou isso do Senhor. Crer é ver o Filho de Deus. E ver o Filho de Deus naquilo que ele é e naquilo que ele fez, ou seja, as suas obras, ou seu propósito eterno. Então o Senhor vai ainda acrescentar, né? Ao que Jesus respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira cresce? Pois maiores coisas do que estas verás. Ó, crer e ver. O Senhor falou, você vai ver coisas ainda maiores. E acrescentou, em verdade te digo, que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus descendo sobre o Filho do Homem. Que coisa maravilhosa, hein?
Então, Natanael, irmãos, neste momento, ele está diante do Senhor Jesus, como esteve Felipe lá na frente. Se ele, Natanael, quisesse tocar o Senhor Jesus com as mãos, ele podia tocar, não podia? Como Felipe, lá no capítulo 14, também podia tocar. Só que quando Natanael vai falar do Senhor Jesus, o que ele fala? Ele fala de coisas que estavam para muito além daquilo que ele podia conferir com os seus sentidos, né? Ou seja, daquilo que ele estava vendo, daquilo que ele estava ouvindo, daquilo que ele estava cheirando, daquilo que ele estava tocando. Ele fala que Jesus é o Filho de Deus. Ele fala que Jesus é o Rei de Israel. Ele está dizendo que Jesus é o Rei de Deus. Ele está dizendo que Jesus é o propósito eterno de Deus. Ouvindo isto, o Senhor Jesus então fala para ele: você terá um céu aberto sobre você. E você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo que Natanael seria capaz, né, de ver toda a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele seria capaz de ver o Senhor Deus em Cristo Jesus. Para ajudar os irmãos na compreensão disso, tem um outro evento que vai ocorrer logo em seguida, que envolve uma outra pessoa, que ele não tem nada disso. Ele vai lá também, né? Vá um pouquinho aí para o capítulo 3. Que é Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. E disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então essa foi a abordagem, né, de Nicodemos. Olha a resposta do Senhor Jesus. Parece que, e é fato, né, muito diferente, ou na verdade ele não está respondendo a pergunta de Nicodemos. O Senhor vai falar de outra coisa. O que o Senhor fala? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amados, Nicodemos estava ali, diante do Verbo encarnado. Ele estava diante de uma oportunidade maior do que tudo que Deus tinha feito desde a fundação do mundo, para revelar a sua glória e todo o seu propósito eterno. E ele não era capaz de ver nada. Ou seja, o próprio Deus, encarnado diante de seus olhos, e ele continuava cego. Ele era mestre em Israel. Todos os feitos e obras, né, todos os testemunhos que Deus deu desde a criação, e que Israel conhecia um por um, porque eles estavam nas Escrituras, passaram diante dos olhos de Nicodemos, porque ele era mestre em Israel, e ele não conheceu o Senhor. E agora o próprio Senhor está ali, feito carne diante dos seus olhos, e ele não é capaz de ver. E ele chama o Senhor Deus de mestre. Apenas mestre.
Então o Senhor fala para ele: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver. Você precisa ser introduzido pelo Espírito Santo na vida eterna, para você poder ver. E segue o Senhor falando, né? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmão, se esse milagre não acontecer de fato na vida de um homem, ele pode ouvir todos os testemunhos, ele pode ver todas as coisas que Deus fez, ele pode conhecer tudo acerca do que a palavra de Deus fala e continuar completamente cego. Porque é necessário este milagre que Jesus fala para Nicodemos, aquele que já estava ocorrendo na vida de Natanael, porque quando ele esteve diante do Senhor, ele falou: o Senhor é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. E o Senhor fala para Natanael: olha, Natanael, sobre você o céu está aberto, e você vai ver os anjos de Deus descendo sobre o Filho do Homem. E o Senhor continua: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, a verdadeira revelação de Deus, o acesso verdadeiro às coisas celestiais, o conhecimento verdadeiro, vivo e poderoso, só pode ser alcançado por obra do Espírito Santo de Deus no coração do homem. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? E acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, e contudo não aceitais o nosso testemunho. Observe, irmãos, que Jesus está dizendo aqui que ele, como homem, tinha sobre ele os céus abertos. E não havia nenhum segredo para o Senhor a respeito do Pai e de todo o seu propósito. O próprio Senhor vai dizer a Nicodemos que o testemunho que ele dava era verdadeiro, porque ele falava daquilo que ele conhecia. E olha que coisa triste, irmãos. Versículo 12. O Senhor fala assim para Nicodemos: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos olhou por muitos anos para todas aquelas coisas que estavam ali em torno dele, que falava do Senhor Jesus. Ele teve o testemunho das coisas visíveis, daquele falar de Deus neste mundo através das coisas criadas, e ele não creu. Aí o Senhor fala para ele, pergunta para ele: e como, Nicodemos, você vai crer se eu falar das celestiais para você? Ora, ninguém subiu ao céu. Presta atenção nisso, irmão. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Aqui a cabeça de Nicodemos que deve ter entrado em parafuso, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Quem é que abre os céus para nós, irmão?
Como que nós podemos ver os céus? Como que nós podemos ver as coisas celestiais? Como que nós podemos ver, para ser mais preciso, a face de Deus? Naquele que veio dos céus. E não só naquele que veio do céu, mas naquele que está no céu. O Senhor Jesus, como o Verbo encarnado, ele é Deus entre nós. Veio para os seus. Estava no princípio com Deus, era Deus. Por ele todas as coisas foram criadas. E ele se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Mas não bastava estar ali em carne. Porque Deus é espírito e todo o propósito de Deus é espírito, é espiritual. O que é a fé então? A fé é olhar para esse testemunho que foi dado de forma visível e dentro da própria manifestação de Deus e conseguimos ver pelo Espírito Santo de Deus toda esta realidade espiritual que o Filho de Deus nos mostrou. De modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nós vamos encerrar, irmão, mas eu quero ler mais um texto, lá em Efésios capítulo 3. Vamos ouvir Paulo falando sobre isso. Efésios 3. Verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Veja bem, irmão. O que Paulo ensinou, pregou, ele não aprendeu em escola nenhuma. Ele aprendeu por revelação. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O qual, ou seja, o mistério de Cristo, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, irmãos, está trabalhando desde os tempos eternos para se revelar. E Ele se revelou, e Ele se revela em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus se cumpre o seu propósito eterno de Deus. E Paulo fala aqui que isso esteve oculto pelos séculos, gerações. Isso era um mistério.
mas que agora isto foi revelado aos santos pelo Espírito Santo de Deus. Ser um filho de Deus em Cristo Jesus, ou ser igreja do Senhor, é desfrutar do maior privilégio que o ser humano pode desfrutar, que é o fato de poder conhecer o Senhor. O Senhor disse no Evangelho de João capítulo 15, que quando o Espírito de Deus viesse, Ele ia dar testemunho dele. E Ele tem dado. Ele geme, Ele anseia por isso. E mostrar o Senhor para nós. Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A partir do versículo 3, ele fala assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Observe, irmãos, que há uma relação direta entre perdição e cegueira espiritual. Todo perdido é um cego. O Senhor Jesus disse que o cego, o fim dele é cair aonde? No buraco. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, alguém muito interessado em manter o homem com seus olhos fechados. Quem será? O Deus deste século, o diabo. Para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O testemunho que o Espírito de Deus dá pelo Evangelho não é outro senão mostrar a glória de Cristo, ou o Cristo glorificado de Deus. O Evangelho se resume nisto, em mostrar o Senhor glorioso. Porque este Senhor glorioso é a imagem de Deus. Vocês se lembram, irmãos, que um dia o Senhor falou assim para os judeus: muitos profetas e reis desejaram ver um dia destes que vocês estão vendo. Ele falou isso para os judeus. E não puderam. Jesus estava dizendo, que ali estava, na sua encarnação, até então, a maior oportunidade de conhecer Deus. E que aquela geração ali era a sortuda, a privilegiada. E eles estavam rejeitando isso. Mas agora Paulo está dizendo que com o derramar do Espírito Santo, algo ainda maior nos foi concedido. Porque o Espírito Santo habitando em nós vai verdadeiramente mostrar para nós o mistério eterno de Deus que estava escondido. Que só Ele, Espírito Santo, pode revelar aos santos. Nem a encarnação do Filho de Deus revelou isto. Mas o derramar do Espírito Santo, o habitar do Espírito Santo de Deus em nós, na igreja,
tornou isso possível. Por isso o Senhor tinha pressa em ir e derramar o seu Espírito Santo. Queridos, se somos vasos do Espírito de Deus, temos o maior privilégio, nós temos uma glória na nossa vida, que é podermos, com a ajuda dele, com o socorro dele, ver a glória do Senhor. Que Paulo aqui no final do capítulo 3, né, ele fala que sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, nós somos transformados de glória em glória, contemplando a face do Senhor. Mas o diabo, queridos, deseja muito manter o povo de Deus, cego. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Aqui está o máximo que Deus podia fazer para se mostrar a nós. Ele não se conteve, não bastou ele se encarnar. Ele não ficou satisfeito com isso. Ele derramou o seu Espírito sobre nós. Mas ele fez mais do que isso. Ele mesmo, dentro de nós, no nosso espírito, brilhou em nossos corações. Porque ele quer ser visto. Ele quer ser conhecido. Ele quer ser glorificado. Ele quer ser exaltado. Deus não pode ir para além disso. Aqui é o fim da linha. Mas aqui está o alcance da graça de Deus. Éramos trevas. As trevas cobriam a face do abismo. Lá estava a figura. Mas o Senhor disse, haja luz. E houve luz. Éramos trevas, mas Ele mesmo veio brilhar dentro de nós. E até mesmo Paulo, cego, perseguidor da igreja, assassino, pôde ver o Senhor. Até mesmo Valdeci, um perdido pecador. Até mesmo um Daniel, um Fernando, um Celso, uma Lucimara. Até mesmo cada um de nós que está aqui, por causa desta presença do Senhor, pelo Espírito, podemos ver, sabe quem? A glória de Deus. E se isso ocorrer, e na medida que isso for ocorrendo, seremos transformados à sua imagem. E seremos para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude nisso. Nos ajude nisso. Foi por isso que quando o Senhor chegou aqui, Ele dispensou todos os outros meios que até então Ele usou para se revelar. Tudo foi considerado obsoleto. Porque agora Ele mesmo estava no coração e na vida dos seus filhos. E agora há uns céus abertos para aqueles que estão em Cristo Jesus. E podemos, no Senhor, ter comunhão com o nosso Criador. E não deve haver segredos, trevas, ignorância entre o Senhor e o seu povo. Porque esse é o desejo do seu coração.
Senhor, entregamos, Senhor, nossas vidas mais uma vez e a Tua palavra, Senhor. Te pedimos que por misericórdia, Senhor, nos ajude. E que o Senhor mesmo faça esta palavra, Senhor, frutificar em nós, Senhor. E que o Senhor encontre fruto, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor se alegre em ver os frutos do seu penoso trabalho. Pois o Senhor veio nos salvar. Veio nos tirar do império das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor. O Senhor nos introduziu na tua luz, Senhor, e por isso podemos ver, te ver, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Em nome precioso de Jesus. Amém.